Paz e graça aos amados irmãos, mais uma vez aqui no canal com os irmãos para trazer um estudo, né? Hoje eu vou falar, amados, da comparação de João Batista e os últimos 7 anos do tempo do fim, ou as últimas 7 semanas de Daniel. Nós vamos ler aqui um texto que está em Lucas 3, a partir do versículo 3, que diz assim: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Primeiramente, amados, eu vou fazer uma introdução aqui para que os irmãos também venham entender, né, o que eu quero passar ou transmitir para os irmãos. Nós vamos entender sobre esse estudo que João Batista ele pregou 3 anos e meio, depois saiu de cena e Cristo começou a seu ministério mais 3 anos e meio, se dando ao junto desses 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, de 7 anos. E esses 7 anos do tempo do fim. João Batista vai tipificar a igreja, aquela que clama no deserto, aquela que é enviada para o deserto. Ele está nessa tipificação da igreja do tempo do fim, que são as duas testemunhas. E no decorrer desse estudo nós vamos ver, né, através dos textos, o que Deus está querendo nos transmitir ou nos revelar sobre este assunto. E sobre o assunto também de João, sobre os 3 anos e meio, né? Estudiosos disse que ele, quando rompeu com os essênios, né, aos 28 anos, ele foi para o deserto só. E ali ele começou a clamar, a treinar o que ele ia falar para as autoridades, né? Por isso ele era conhecido como a voz que clama no deserto. Depois ele vai e inicia o seu percurso no Jordão. Ele começou a batizar no Jordão. E aqui o texto diz aí, de Lucas, meus amados, está dizendo assim, ó, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Então João Batista, ele saía à beira do Jordão, ali batizando e andando. Ele parava em um lugar, em uma cidade, batizava e saía percorrendo o Jordão. E aonde ele chegava, ele batizava. Mas antes disso, nós devemos entender que está aqui em Mateus 3, a partir do versículo 3, diz assim: este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. E aí, por que João tinha peles de pelo de camelo, né, e um cinto de couro? Quando ele lê lá em Malaquias está aqui, Malaquias 4, 5, ele tinha as escrituras em suas mãos, né? Ele conhecia um pouco. Por quê? Quando João Batista fez de 12 a 15 anos, seus pais não levou ele para uma sinagoga para ele ser ensinado pelos rabínicos. Não, ele não foi um cabo acadêmico de conhecer a Torá e ser um doutor da lei ou mestre, mas sim ele foi ao deserto. Por quê? Ele foi ensinado pelos essênios. Essênios era uma seita judaica a qual vivia no deserto. Ele rompeu com a sociedade, né? Eles romperam com a sociedade e se isolaram no deserto. Era um povo vegetariano que se afastaram da sociedade indo para o deserto. E assim os pais de João Batista, né, Isabel, Zacarias, sacerdote da tribo de Levi, eles vão e levam eles. Ele faz um voto nazireu, né, na qual não podia cortar o cabelo, não comer comida impura, nem tocar em mortos, bebida fermentada, forte, ele não podia fazer essas coisas. E o tempo que ele passou no deserto foi com a seita dos essênios.
E o texto aqui que fala que ele come gafanhotos, né? Os estudiosos dizem que gafanhotos não é um gafanhoto, aquele animal que destrói a plantação, tudo isso. Gafanhoto era como eu posso dizer, um fruto de uma árvore chamada alfarrobas, que o fruto dela era uma vagem, que hoje usam até para o cacau, fazer chocolate, essas coisas. Era uma vagem. Então ele se alimentava disso. Por quê? Os essênios eles eram vegetarianos. Por eles serem vegetarianos, meu amado, eles se alimentavam de leguminosas. As leguminosas que eles se alimentavam eram gafanhotos. Né? E muitos estudiosos dizem também que existiam um tipo de gafanhoto que era comestível, mas por ele ser criado com os essênios e os essênios ser vegetarianos, esses são mais coerentes, né? Da onde ele se alimentava, porque ele não podia tocar em animais mortos, né? Impuros, né? E comia mel silvestre. Então, quando o tempo que ele viveu ali no deserto, a chegar ao ponto de quando ele foi verdadeiramente fazer o seu ministério, né, de profeta, por ele ver o livro de Malaquias falando: mandarei a vós um profeta, né, o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Ele entendeu que isso era com ele. Ele entendeu que as profecias de Isaías era para ele. E é aí, meus amados, que nós vamos ver lá em Primeira Reis. Primeira Reis, Deixa eu ver aqui, amado. Lá em Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 8. Que vai dizer assim: e eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingindo de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Tá vendo? Ele conhecia. E Isaías também fala, né? Ele seria aquela voz que clama no deserto, que anunciaria a vinda do Messias. Outro ponto para os irmãos. No Velho Testamento, que são sombras daquilo que viria, a realidade que é Cristo Jesus, nós vemos lá no tempo de Moisés, no Êxodo, que se anunciava no toque da shofar, que é a trombeta, quando um rei viria. Ele tinha que anunciar a vinda de um rei, né? Eles tinham que anunciar. Então o toque da trombeta era anunciado para desarmar o acampamento, as tribos, para reunir as tribos, para anunciar a guerra que estava vindo, para tocar a trombeta quando anunciava um rei em Israel, e no ano aceitável, que era o jubileu, que era o grande toque da trombeta. Então, João Batista foi esse que veio tocar a trombeta anunciando que o Messias viria. E nós, igreja, no deserto vamos fazer essa mesma função. Nós vamos tocar a trombeta, amados, anunciar que o rei está voltando, que é Cristo Jesus. Então, como eu mesmo disse, em Isaías 40, nós vamos para Isaías 40. Isaías 40. Versículo 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benigamente a Jerusalém e blandai-lhe que já a sua milícia é acabada. Já a sua milícia é acabada. Que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro toda a mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitais no ermo a vereda ao nosso Deus. Vamos até aqui, daqui a pouco a gente vai explanar Isaías 40. Olha só, Isaías está falando, a voz que clama no deserto, mostrando para que seria João Batista, esse Elias que viria
a qual Malaquias está falando, mandarei-vos o profeta Elias antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Tanto Malaquias quanto Isaías está falando do tempo do fim, mas se cumpriu em João Batista. Porque Malaquias está dizendo antes que venha um grande dia e terrível do Senhor. Esse grande dia e terrível do Senhor é no tempo do fim, quando vai acontecer as catástrofes do Apocalipse, sendo que se cumpriu em Isaías uma parte, como se cumpriu também o derramamento, né, em Pentecostes, naquela chuva temporã e virá a chuva cerúlea para complementar o, o arrebatamento, né, a colheita final, quando o verão chegar para se dar o dia da colheita dos santos, né, dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Então, nesta mesma forma, aconteceu. João Batista veio com o quê? Com a unção de Elias. Nos últimos tempos, as duas testemunhas vai vir com a unção de Elias e a unção de Moisés, aonde fala em Apocalipse 11. Né? Então, quando nós lemos o contexto de Isaías 40, vai dizer: todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará em toda a carne. Juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: clama, e alguém disse: quem hei de clamar? Toda a carne. Olha só, é Eva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Se seca se a Eva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é Eva. Seca-se a Eva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, Sião, monte Sião santo, que anuncia as boas novas. Quem é anunciante das boas novas, meus amados? São as duas testemunhas nesse tempo. Sobe ao monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas. Levanta tu a voz fortemente, levanta, não temas, e diz a cidade de Judá: e eis aqui está o vosso Deus. E eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. E eis que o seu galardão estará com ele, e o seu salário diante da sua face. Amado, isso aqui é para o tempo do fim. Isso aqui é quando aqui Jesus já está voltando com o seu galardão para dar àqueles que trabalharam na sua obra, na pesada. O salário aqui não é salário de bens, de dinheiro, não. Tá? O salário aqui é a vida vindoura no mundo espiritual. Ele vem diante dele com o galardão de cada um para entregar e o seu salário. A recompensa das duas testemunhas pelo seu trabalho de anunciar, de tocar. O que é que o texto nos está dizendo aqui? O texto está dizendo aqui: sobe em um monte alto, tu, ó Jerusalém. Sobe em um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas. Está mostrando para as duas testemunhas. O que é que sobe no monte alto, amado? Vamos ver aqui nessa tradução aqui. O que é que sobe no monte alto? É o atalaia, o que anuncia as boas novas. Deixa eu ver o texto aqui de Ezequiel 33, no versículo 6, que diz assim: mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requerereu da mão do atalaia. O que Ezequiel quer nos mostrar aqui, amados? Quer dizer que nós devemos anunciar. O atalaia é aquele ficar no alto da vigia, né? Ele ficar na torre de vigia e anunciando. Se o inimigo viesse, tocar a trombeta. O que é que as duas testemunhas vão fazer? Apocalipse fala das 7 trombetas que serão tocadas. Ali não é algo literal. Ali é espiritual, aonde as duas testemunhas vão tocar a trombeta. E as pessoas vão ver nós tocando as trombetas, aqueles que viveram nesse tempo do fim, nós anunciando a volta do rei, do Messias, né? E o povo vendo tudo que nós falar acontecer. Cair fogo do céu,
né, as catástrofes acontecendo, e o povo começa a amaldiçoar as duas testemunhas. Por isso, quando ela é morta e deixada na praça, né, eles trazem presente por causa da morte dessas duas testemunhas. Então, aqui vai dizer, ó, que aquele que não tocar a trombeta e não for avisado o povo, então nós, é, mesmo nós estamos no deserto, né, na tipificação aqui de João Batista, a qual ele foi para o deserto. Ele é a voz que clama no deserto. A igreja ela é levada para o deserto, né, com a aiga. A aiga é a representação de Cristo. Com a asa com a águia